Oh, aleluia. Oh, Ele está chamando a gente, igreja. E é isso que significa ser igreja, gente. Chamados. Chamados. Ser igreja é ser chamado. E a gente se torna igreja quando a gente responde ao chamado. E você sabe que a palavra igreja, eclesia, ela tem o sentido de ser chamado para fora. E todo o sentido cultural da palavra eclesia tinha a ver com um grupo de homens que se reunia para deliberar e decidir como é que iam ser as leis. Era o Senado romano. Quando Jesus usa aquela palavra, ele estava fazendo uma comparação com o Senado romano. Existe um grupo de pessoas que se reúne para estabelecer o governo de Roma, onde quer que eles estiverem. Ah, mas eu estou formando a minha igreja. Eu estou formando o meu grupo de homens e mulheres que se reúnem para quê? Para deliberar, para trazer o céu na terra, para trazer o governo de Deus nessa terra. Igreja não é só chamado para fora de um contexto. Você é chamado para fora de um contexto para entrar num outro contexto. Você sabe que eclesia tinha um sentido de que alguém ia e anunciava. Ah, nossa série Grande Comissão, aleluia. Alguém ia e anunciava. Eu uma vez fui fazer missões na Inglaterra. E aí a gente foi numa cidadezinha chamada Gloucester. E nessa cidadezinha, bem pequenininha, tinha um rapaz que a função dele era ser o arauto da cidade. Pensa. Ele uma vez, a gente estava na igreja e ele era daquela igreja. E ele foi lá e foi vestido a caráter. Gente, começou o culto. O rapaz vestido, um senhor já, vestido, com a trombeta. E começou a chamar o povo. Parará, 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 parará. Eis aqui a carta do rei. Eis aqui a mensagem do rei. Eis aqui o povo de Deus que se reúne. Ele começou a chamar, é nosso papel, gente. Nós fomos chamados para que a gente possa convidar outras pessoas. Nós fomos chamados por Deus. Não é só para ser abençoado, não. Aleluia, eu vou pregar isso na quinta-feira lá na Tijuca. Orem por mim, aleluia. Nós vamos para o Rio, Tijuca, quinta-feira, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre a bênção. A bênção de Deus não são as coisas que nós recebemos, é o acesso que nós temos ao coração do Pai. Nós fomos chamados para abençoar. O sacerdote, o trabalho do sacerdote era abençoar. E a Bíblia fala que eu e você fomos feitos reis e sacerdotes. Então qual é o nosso trabalho? Abençoar. Aí chega para Gideão e fala, amaldiçoa o povo. Ele fala, como é que eu vou amaldiçoar um povo abençoado? Não posso. Aí o que ele faz? Ele traz uma condição. Por isso que o livro de Tiago vai falar sobre essa condição de Balaão. É tão ruim, porque ele não podia amaldiçoar. O que ele fez? Ele deu ao rei estratégias para que o povo andasse em maldição. Eu não posso amaldiçoar, mas se eles andarem em maldição, é outra história. Mas eu e você fomos chamados para abençoar. Eu e você fomos chamados para andar. Eu e você fomos chamados para viver numa nova realidade. Diga amém a isso. Amém. Nesse poder, abra comigo então em Mateus capítulo 28, porque eu estou empolgado, aleluia. Desse seminário, que se você não veio, ficou chupando pirulito em casa, aleluia. Gente, que seminário foi esse? E às vezes a gente considera as coisas de maneira tão simples. Só mais uma palavrinha que vão dar. Gente, eu creio que quando a gente vem para a igreja, domingo após domingo, Deus tem algo para fazer na nossa vida. Se tem mais um encontro, se tem mais um evento, não é qualquer evento, gente. Aqui nessa igreja a gente não faz evento por fazer evento não, gente. Aprende isso aí. Se a gente faz um evento é porque a gente sentiu algo no coração que precisa virar uma chave na gente. Mateus capítulo 28. Versículo
16, a gente começou a semana passada falando, os 11 discípulos partiram para Galileia. Lembra que Jesus tinha falado, fala para eles irem para Galileia. Então eles obedeceram para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Falamos isso semana passada. Todos eles o adoraram. Todos eles colocaram Jesus em uma posição de honra. Todos eles preferiram Jesus. Nós aprendemos isso essa semana. Sexta-feira, o pastor Rodrigo falou isso, sobre preferir o Espírito Santo, sobre preferir as coisas do reino. Só que alguns duvidaram, nós vimos isso semana passada. Eles não duvidaram porque eles não tinham fé. A palavra duvidar aqui tinha um sentido de que eles não sabiam como é que isso ia acontecer, o que ia acontecer. E nós citamos o caso de Maria. Maria chega para o anjo e fala, mas e agora? Como é que vai ser o Espírito Santo? Aí o anjo fala, ei, não se preocupa não. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar, a pregação já começou, não se preocupa. Não se preocupa. Palavra do anjo Gabriel, vira e fala, o poder do Espírito te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é tão importante que em João capítulo 14, João capítulo 16, é tão lindo a gente poder ler a Bíblia e ver que no capítulo 14 Jesus fala sobre o Espírito Santo, no capítulo 16 ele fala sobre o Espírito Santo, no capítulo 15 ele fala, vocês não podem fazer nada sem mim. A gente não consegue fazer nada sem Jesus, sem o Espírito Santo na nossa vida. Então é necessário, Jesus fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Já falou algo com uma pessoa que vai falar, não, pode deixar, pode descansar, que eu vou fazer, e você confia, a pessoa faz. Jesus estava falando ali, Ele vos dará. Quando eu pedir, Ele vos dará. Fico me lembrando a gente, como pais, e às vezes o dinheiro fica mais apertado, mas você se vira, você não se vira? Por quê? Porque às vezes aquilo ali para o seu filho é importante. Eu me lembro, a gente crescendo, e a gente descobriu depois de um montão de tempo, que meu pai não comprava uma calça jeans para ele fazia muito tempo. Que a gente não tinha muito dinheiro. O que ele fazia? Ele preferia comprar as coisas para nós, porque era importante para nós, porque para ele uma calça dava. O que Jesus está falando? Jesus está falando, eu vou pedir ao Pai, e Ele sabe que o Espírito Santo é de vital importância. Ele não vai negar Ele para vocês. Então deseje mais pelo Espírito Santo, porque Ele é vital na vida de vocês, Ele é vital na nossa igreja, Ele é vital na igreja. Eles duvidaram, mas Jesus se aproximou. O que Jesus fez? Se aproximou e disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus está acabando com a dúvida deles aqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só o que diz João capítulo 20, porque João capítulo 20, apesar de o livro de João, o evangelho de João, ele não tem aqui algo direto para a grande comissão, mas a gente consegue ver a grande comissão no livro de João. O João é um evangelho meio diferente dos outros. Quando a gente pega Mateus, Marcos e Lucas, você vê uma certa similaridade com pontos diferentes, né? Você vê as mesmas passagens sendo representadas de ângulos diferentes, mas João ele veio de uma outra plataforma. João já começa dizendo o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo está aí com a gente, coisa e tal. João veio de uma outra plataforma. Quando ele vai ver a grande comissão, ele vai ver de uma outra plataforma. João capítulo 20, no verso 21, vai dizer assim, e Jesus lhes disse outra vez, porque ele já tinha dito. Eu pergunto para você, quantas vezes Jesus vai ter que falar uma coisa para a gente? Quantas vezes forem necessárias. E Jesus fala de novo para eles, que a paz esteja com vocês. Resolve isso no coração, que a paz esteja com vocês. E a paz, e o Deus da paz, em breve esmagará Satanás, diz o apóstolo Paulo. Aonde? Debaixo dos nossos pés. Não é o Deus da guerra, olha só, é o Deus da paz. O apóstolo Paulo podia falar Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Ele fala o Deus da paz. Porque a paz de Deus, ela
destrói, amassa os planos do diabo. Porque a paz de Deus, gente, não é um sentimento. A paz de Deus é a própria presença de Deus, porque Ele é o príncipe da paz, que reorganiza a nossa vida. Quando a nossa vida está alinhada em Deus, essa paz de Deus toma conta do nosso coração, e aí a gente faz o que a gente canta, a gente dança no meio do caminho. Você está passando por essa crise, por que você está com esse sorriso no rosto? É porque eu tenho paz no meu coração. Como dizia a canção, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Lembra dela? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não é um sentimento. Por isso que ele vai falar, não se mova por sentimentos, viva por aquilo que você crê. Eu creio que o príncipe da paz habita dentro de mim, e quando o príncipe da paz habita dentro de mim, ele reorganiza as minhas prioridades, ele reorganiza a minha vida, ele reorganiza os meus sentimentos. É por isso que o salmista vai dizer que a lei do Senhor restaura a alma. A palavra restaurar significa colocar de volta no propósito original. Não é para você não ter alma, não é para você não ter sentimentos, é para você colocar, através da palavra de Deus, a alma no seu próprio lugar. E aí ele está falando, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu fico pensando, como Deus fala com Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Imagina Josué agora pensando em tudo que Moisés fez. Foi por isso que Eliseu pede a capa de Elias e fala, eu quero unção dobrada. Eu quero fazer o que você está fazendo. E a unção dobrada não é só que ele ia fazer coisas dobradas. A unção dobrada era o direito de primogenitura. O primogênito, a gente hoje, meu pai faleceu, e aí minha mãe recebe 50% do apartamento, minha irmã fica com 25%, eu fico com 25%. A unção de primogenitura era o dobro, tinha um montão de filho, o filho primogênito recebia o dobro. Elias está falando, eu sou teu filho, eu sou teu herdeiro, eu ando contigo, meu coração se colou ao teu, eu tenho direito a herança de primogenitura, mas eu não quero coisas terrenas não, me dá a tua capa, me dá a unção que está sobre a vida, sobre a tua vida, me dá o poder que está sobre a sua vida. Aí Elias faz um teste com ele, fala, se você estiver onde eu estiver, quando eu acender, você recebe a minha capa. Ele faz 3 testes com Eliseu. Primeiro ele pega numa cidade e fala, Eliseu, fica aí. Aí Eliseu fala, Depois ele passa por Jericó, cidade da vitória, aleluia. Fica aí, Eliseu, fica aí, na vitória aí, coisa. Não, vou não. Aí tem que passar o Jordão. Você sabe o que significa Jordão? Jordão significa lugar de morte. Ele tem que passar por aquele, lembra que a gente falou sobre renúncia? Ele tem que passar por aquele nível de renúncia, que dói tudo, que importa a ele. Aí você recebe a capa. E é isso que a gente precisa entender, que existe um poder disponível para nós. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Agora imagina os discípulos pensando em tudo que Jesus tinha feito. Eu vim para libertar os oprimidos, eu vim para abrir os olhos dos cegos, eu vim para restaurar o coração quebrado. A unção de Deus está sobre mim, o Espírito Santo me ungiu, assim como eu fui enviado pelo Pai. Da mesma maneira, nem mais nem menos, da mesma maneira eu estarei com vocês. Eu envio vocês.
E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Só Jesus pode perdoar pecado, gente. Entenda isso. Só Jesus pode perdoar pecado. O que ele está falando aqui? Que nós, como seus discípulos, segundo o padrão estabelecido por Jesus, declaramos o que ele declara através do sacrifício de Cristo. Porque o perdão dos pecados, disponível na cruz, é através do arrependimento. Não vou entrar nisso aqui, mas é através do arrependimento. Se vocês se arrependerem, seus pecados serão perdoados. Na cruz está disponível para todo mundo. Só que qual é o caminho? Arrependimento. O que ele está falando aqui? São vocês que vão pregar essa mensagem. A mensagem de arrependimento. Para quê? Para que as pessoas se convertam. Eu quero que as pessoas se convertam. Mas o caminho é Jesus. O caminho é o arrependimento. Então se vocês se arrependerem, qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados tem direito ao perdão. Isso aqui é maravilhoso, gente. Jesus está dizendo que o poder e a autoridade exatos que Ele possui nos serão dados pelo Espírito Santo se aceitarmos a responsabilidade da grande comissão. Seja qual for essa autoridade, ela pertence a todo o corpo de servos de filho, não somente a indivíduos entre eles. Pertence para quem? Ao corpo. Pertence a quem? Ao corpo. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você disse sim para Jesus, se você abriu seu coração para Jesus, você faz parte do corpo, você é noiva de Cristo. A mesma autoridade que Jesus tem, você tem nessa terra. Por isso que o apóstolo João vai dizer: assim como Ele é nesse mundo, nós também o somos. E esse princípio vai estar descrito aqui em Marcos também. Olha só, Marcos 13:34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos. O que ele dá? Autoridade aos seus servos. Segunda coisa, a cada um a sua obrigação. Gente, não existe crente para ficar sentado em banco. Meu Deus. Não existe discípulo para ficar sentado em banco. A chamada é para o trabalho. A gente vai ver isso lá na frente. Os campos já estão brancos. Cadê os trabalhadores, os ceifadores? Porque há uma expectativa no coração do Pai, de que Ele nos dá autoridade para trabalhar. Em Atos capítulo 1 a gente vai ver que Ele dá poder aos discípulos para serem testemunhas. Testemunhas. Então Ele está nos convocando, gente, para a gente trabalhar. Ele dá a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Ou seja, nessa jornada, a gente também tem uma jornada de vigilância. E o porteiro, gente, pode ser comparado à sua liderança pastoral. Que a gente vigia pela sua vida. É por isso que em determinados momentos a gente vai chamar assim no cantinho e vai falar: cara, cuidado com isso. Olha, isso aqui está sendo feito muito bem. Vem para cá, porque o porteiro está vigiando. Não tem porteiro dormindo aqui nessa casa não, gente. O porteiro está vigiando. Ai, estão me vigiando? Estamos vigiando sim. Porque o apóstolo Pedro fala para você considerar aqueles que oram por vocês, aqueles que vigiam pelas suas vidas. Para quê? Para que vocês não caiam, para que vocês não desistam. Porque o diabo não está de brincadeira. A gente está indo numa grande comissão. E nessa grande comissão a gente vai no império das trevas, gente. Ele dá a cada um a sua obrigação. A Bíblia fala que nós recebemos dons variados, porque cada um tem a sua obrigação. Ou seja, tem algo para fazer. E vocês têm um porteiro que vigia sobre a vida de vocês, gente. Você tem pastores que oram pela vida de vocês, que se importam com vocês. Palavra de Jesus. Eu peguei uma exposição de McLaren. Vai ser super rápido. Ó, McLaren vai ser super rápido. Aleluia. Diz assim: Cristo confiou à sua igreja o cuidado do seu reino, a glória do seu nome,
o crescimento da sua causa no mundo e adotou com todos os talentos, isso é, os dons necessários para essa obra. Ou em outras palavras, eles são seus representantes no mundo. Seus servos são incumbidos de todos os seus bens. Eles têm autoridade sobre os dons que ele lhes concedeu. Isso é, os cristãos são administradores das riquezas de Cristo para os outros. Ah, pastor, achei que era para mim. Não é para os outros. Você já ouviu essa frase do pastor Hélio? Pense no outro primeiro. O dom que nós recebemos é para os outros. Assim, a autoridade é toda derivada, ou seja, não nasce em nós, vem dele. Ele nos dá autoridade. Toda a autoridade me foi dada, eu estou dando para vocês. Tudo é dado em benefício dos outros. Tudo é capacidade para o serviço. João 14:12 nos lembra: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E quando ele for para junto do Pai, ele envia o Espírito Santo. E quando a gente recebe o Espírito Santo, o que acontece? A gente consegue fazer as mesmas obras. Porque a Bíblia diz em Atos que Jesus andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos, presta atenção, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele. Então o Espírito Santo está com você. Você nasceu de novo, o Espírito Santo está com você. Lucas capítulo 9 diz: tendo Jesus convocado os 12, olha o chamado, deu-lhes poder e autoridade. Olha, ele já tinha recebido poder e autoridade sobre demônios e poder para curar doenças. Você não fica abaixo dos discípulos do Novo Testamento, não, gente. Você é discípulo de Cristo, diga amém. Então Jesus está dizendo para você nessa noite: você tem poder e autoridade sobre demônios. Só me chama se não conseguir expulsar demônio depois de meia hora. Porque você tem o mesmo poder que eu tenho. Meu poder não é exclusivo de pastor. Ah, foi lá para pastor, agora o poder é vezes 2. Quando chegar em apóstolo é vezes 5. Supremo apóstolo vezes 10. Doutor em divindade vezes 59. Aleluia. É o mesmo poder. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo habita em vocês. Aleluia, diz o apóstolo Paulo. É o mesmo poder. Olha só o que Jesus investiu em você, gente. Esse amor foi tão grande que ele não só salvou a gente das trevas, ele nos deu poder para fazer as mesmas coisas que Jesus fazia e obras maiores. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A gente vai ver isso também mais para frente. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. O que a testemunha faz? Ela fala acerca de um fato. Vocês vão ser a carta viva. Meu Deus, vocês vão ser a carta viva do poder de Deus, onde quer que vocês forem. Como diz o outro, aceita que dói menos. Aleluia. Vocês têm poder suficiente dentro de vocês para abalar as trevas. O que a gente está fazendo como igreja? O que a gente está fazendo como crente? Chamada dessa série é: vamos nos sacudir. Na autoridade do Espírito Santo, vamos nos sacudir. Pastor, minha vida, você tem poder dentro de você. Pastor, não sei o que lá. Você tem poder dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E a gente vai falar sobre isso na próxima série, sobre esse assunto. Eu estou chamando de imparáveis. Aleluia. A gente vai ver o livro de Atos, tá bom? Provavelmente ano que vem. Você já vai orando pela série. Aleluia. Nós temos poder para quê, gente? Evangelizar é apresentar a Cristo Jesus no poder
do Espírito Santo. Pastor, tenho vergonha. É assim mesmo. Mas é no poder do Espírito. Não é no nosso poder. É no poder do Espírito. De tal forma que os homens venham a depositar a sua confiança em Deus, por meio dele, e venham a aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, e servi-lo como seu Rei, na comunhão da sua igreja. Lembra que a igreja são aqueles chamados. Uma hora que a pessoa aceita Jesus, ele recebe a mesma convocação. Vamos falar de Jesus agora. Vamos evangelizar. Vamos trazer as boas novas de que a gente estava indo para o inferno. O nosso destino era o quinto, não era o quarto, não era o terceiro, não era o segundo, era o quinto. Lá é aquele lugar de enxofre, de dor, de sofrimento. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e para você, para que a gente não precise experimentar tudo isso. Nosso destino é experimentar o céu na terra, as riquezas de Deus, a presença de Deus, gente. Gente, você tem o melhor dessa terra. Você tem a presença de Deus. A igreja, ela tem o dever de dar ao mundo, presta atenção, a igreja tem o dever de dar ao mundo toda a oportunidade de ouvir o Evangelho. E fazendo assim, possam crer e serem salvos. É uma oportunidade que a gente dá para o mundo. Tem gente que não é salva porque a gente não deu aquela oportunidade para ela. Ela não sabe. Outro dia eu estava lá no barbeiro, a gente estava conversando, pastor, aí me veio aquela pergunta: você pede aquele Espírito Santo para te dar o gancho? Aí fui fazer a barba, pastor, vai ter arraiá lá na sua igreja? Vai ter arraiá. A igreja não vive sem arraiá, aleluia. Não, brincadeira, não falei isso não. Vai ter arraiá. Você vai a alguma igreja? Vou sim. Vou naquela lá, não sei o que lá, eu falei, católica, então, aquela lá na Portugal, falei, vai um dia lá na igreja. Vai um dia lá. Pra você conhecer, cara. Você vai gostar. A gente não pode viver sem Jesus. Porque ele ainda falou assim, eu vou lá, mas há muito tempo que eu não vou, faz muito tempo. Vai lá, a gente não pode viver sem Jesus não, cara. Pastor, é verdade. É sempre é verdade, né? Igual outro dia, já faz um tempo, o porteiro falou, essa aqui precisa, O porteiro dedurando. Você que é o pastor? Sou. Eu estou precisando ir para a igreja. Por que você não vai? Vai lá na nossa igreja. Estou precisando. Apareceu? Não apareceu. Mas o nosso papel é evangelizar. É jogar semente. É dar oportunidade. A pessoa já sabe que eu sou pastor. Já fiz o convite. Daqui a pouco a gente faz de novo. Tem um senhorzinho lá também. Falei, você já me prometeu ir lá na igreja, hein? É o nosso papel abrir a boca e falar, gente. Evangelizar. A gente tem que dar oportunidade dos outros ouvirem o Evangelho. Quem é que vai responder? Isaías pega isso para si. Isaías capítulo 6. O rei Uzias morreu. E o rei Uzias foi um baita de um rei. Amigo pessoal, talvez até da família de Isaías. Mas pensa naquele rei que fazia tudo. Isaías ali, coladinho com ele. Amigo dele. Aí Uzias morre. Ele se... Uzias morreu. Pelo menos Isaías fez o certo. Foi para o templo. Foi buscar a Deus. E quando ele foi buscar a Deus, ele viu o Senhor. No seu alto e sublime trono. A orla das suas vestes enchia o templo. Meu Deus, que presença é essa maravilhosa. Que visão é essa. Gente, presta atenção, isso mudou. Isso mudou. Se você ler Isaías, do capítulo 1, até tem teólogo que diz, era outro Isaías, porque é completamente diferente. Eu creio que era um Isaías só. Mas a transformação foi tão impactante, que Isaías muda a maneira. Antes era ai de mim, não, ai deles, ai daquele. Daqui a pouco quando Isaías vê a glória do Senhor, ele fala, ai de mim, que tem impuros lábios, vivo num povo de impuros lábios. O que vai ser de mim? Aí Deus resolve a parada. Deus está sempre resolvendo a parada. Moisés também tinha um montão de desculpa. Não sei falar, não. Eu vou resolver. Pega Arão, vai botar do teu lado, ele vai ser tua boca. Acabou o problema. Isaías, minha boca, impuros lábios. Ele falou, não tem problema não, só um segundinho. Foi lá no altar, pegou a brasa, na boca de Isaías. Está resolvido todo o problema. Está santificada.
o impacto na vida de Isaías foi tão grande que ele falou: Senhor, Deus pergunta para ele: a quem enviarei para fazer isso que eu preciso fazer nessa nação? Você está falando que essa nação está corrompida? Eu preciso enviar alguém para ser meu representante. A quem enviarei? Ele está sempre fazendo o convite. Isaías está ali, ó, o rio do Shrek. Me chama, me chama, me chama. Auditório do Silvio Santos, aleluia. Batendo palma, chama eu, chama eu, chama eu. Isaías está ali, me chama eu, eu estou aqui, me chama, me envia. Ele muda a história de Isaías. Como é que eu vou responder? Presta atenção, gente. Isso aqui é uma frase que a gente não sabe de quem é, mas é uma frase muito boa. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Missão. Pastor, eu não consigo ir. Não tem problema. Você tem 2 joelhos. Bota no chão e ora. Você está fazendo missão. Contribua. Você está fazendo missão. Você está ajudando missões a acontecerem. Aqui na Academia da Fé, nós contribuímos com missão. Nós temos missionários que foram enviados. Tem lá Antônio no Timor-Leste, fazendo um trabalho no Timor-Leste, tratando crianças. Gente, Timor-Leste não é mole não, gente. Feitiçaria comendo solto. A gente chega junto. Quando você pega um envelopinho do Mãos de Compaixão, você está contribuindo para missões. Pastor Michael na Itália: a Europa não precisa de Jesus. A Europa precisa de Jesus, está no esfriamento. Mas sabe o que está acontecendo na Europa, gente? Está tendo um aquecimento. Você sabe que tem uma onda de jovens. Porque a Inglaterra, gente, está um país cético, super. Tem criança que nunca, presta atenção, nunca ouviu falar disso. Se você falar Jesus, as pessoas aqui no Brasil sabem, todo mundo sabe. Na Inglaterra tem criança que nunca ouviu falar de Jesus. Você sabe quem é Jesus? Não. Está numa onda de avivamento entre os jovens, que está um negócio doido. Antigos prédios estão sendo reavivados, renovados, e está tendo reavivamento em prédios históricos na Inglaterra. Não vem me falar que a Europa está esfriando não, gente. Já esfriou há muito tempo, agora está sendo reaquecida. Foi berço de missões, agora está voltando a ser alcançado por missionários. Então isso tem a ver com a nossa intercessão. Interceda por missionários. Interceda. A gente tem vários missionários que nós apoiamos. Pastor Jorge Henrique, na Argentina, deixou o conforto da Colômbia. Pensa, gente, deixar o conforto da sua família e está lá. Pensa, a Argentina, gente, está sofrendo. O cara está sofrendo lá, porque o argentino se acha europeu. E aí está naquele lenga-lenga. Ele está lá, no batidão. Tantos outros missionários. A gente tem uma missionária que a gente apoia. Ela estava na Turquia, depois de 20 anos, gente, trabalhando na Turquia, foi expulsa, porque o presidente lá expulsou todos os evangélicos. Começou a expulsar. Foi expulsa. Você acha que ela abandonou? Tem outras maneiras. Ela treinou gente na Turquia e ficou lá. Um casal pastoreando a igreja, pastoreando os outros pastores. Meu Deus. Intercessão, contribuição, envio e ida ao campo, faz parte, gente. Minha pergunta é, 2 perguntas que eu tenho para fazer. O que tem nos impedido então? O que tem impedido a igreja? Se nós temos poder, se nós temos autoridade, se nós temos a presença de Deus, o que tem nos impedido? Talvez uma falta de experiência verdadeira e pessoal com Cristo. Eu estou me preparando para uma série, e essa série, assim, antes de eu pregar, eu vou falar e eu vou pedir a ajuda de vocês em oração, porque essa série a gente vai decapitar alguns demônios. Chama Contra Toda Religiosidade. Se prepara. Porque muitas vezes a gente não faz missões, a gente não vai porque a gente é religioso. Pastor Hélio fala, a gente vive na igreja, mas não vive a vida que a gente deveria viver como igreja.
E a gente precisa, como uma mensagem como essa, reavaliar o nosso coração. Por que a gente não vai? O que tem nos impedido? Talvez uma falta de uma experiência verdadeira e pessoal com a palavra de Deus, de acreditar na palavra de Deus. O resultado quem traz não é você, o resultado quem traz é Deus na sua vida. Então coloque a mão sobre o enfermo, pregue a palavra de Deus, abençoe as pessoas. Como é que eu vou ver razão para testemunhar se eu não compreendo o que aconteceu comigo? Se eu não valorizo mais o que aconteceu comigo? Eu sempre falo isso. Não esquece da sua salvação, não. Não esquece de onde você saiu, não. Não esquece do que Jesus fez com você, não. Porque esse é o melhor prato para você evangelizar. O que Cristo fez com você e o que Ele está fazendo com você. Se você tem algo que aconteceu na sua vida e que está acontecendo na sua vida, você pode evangelizar. Você tem assunto para evangelizar. O que tem nos impedido? Talvez a preocupação com a gente mesmo. Os nossos sonhos pessoais. Não posso fazer isso não, porque vai atrapalhar esse sonho que eu tive. Meu Deus. É buscar o reino em primeiro lugar. Os sonhos pessoais vêm em segundo, terceiro, quarto, quinto. Talvez os nossos alvos financeiros. A gente não contribui com missões porque a gente tem outros alvos financeiros. O medo de ir para outro lugar. Meu irmão, desapega, aleluia. Desapega. Sabe que eu acho tão interessante como Deus, no nosso caso, Deus vem trabalhando nas nossas vidas. A Poli saiu de Goiás, foi para Goiânia, foi estudar, depois foi para o Rio de Janeiro. A família ficou lá, a família visitava, coisa e tal. Eu fui morar fora, morei um tempão fora, coisa e tal. Aí Deus une o propósito e fala: agora vocês vão sair do conforto do Rio de Janeiro e vão lá para Ribeirão Preto. Deus não deixa a gente na pista não, gente. Deus deu uma família para nós aqui. Preste atenção. Deus cuida de nós. Deus deu uma família para nós em Ribeirão Preto, chamada Academia da Fé. Em Ribeirão Preto. Ele não deixa a gente desassistido. Estou com medo porque eu amo a minha família. Não consigo largar a minha família. Deus dá uma família nova para você. Deus dá amigos novos para você. Deus dá uma nova realidade para você. Se apega a Ele. Se apega a Ele. Tudo isso pode estar roubando a prioridade que Jesus dava à evangelização. Vá lá em Atos comigo. Atos. No capítulo 20. Stan, depois eu quero orar por você, pela Regiane, pelo... É menino, gente. O Stan é menino. É o Levi. Vamos orar depois no final. Atos capítulo 20. No verso 24. Olha só. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada. 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 Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo tinha uma certeza da sua chamada. Paulo tinha uma certeza daquilo que ele tinha sido chamado. Ele tinha certeza. A convicção do chamado. O primeiro chamado que a gente tem é como filho de Deus. Jesus chamou os seus discípulos para andarem com Ele. Vem andar com Jesus. E quando a gente anda a Jesus, a gente descobre os outros chamados. A gente descobre aquilo que Jesus vai fazendo. Pastor, não sei o que eu tenho que fazer. Anda com Jesus. E você vai descobrir. Anda com Jesus. O que tem nos impedido? Não vou fazer isso não, porque o pastor é pago para isso. Espero que você nunca tenha falado isso. Aleluia. Não, o pastor que é pago para fazer visita. Não, chama o pastor. Posso não. Tem tempo não. O evangelista é que é chamado para isso, para evangelizar. Não sei evangelizar não, então ande com quem saiba evangelizar. Porque a chamada para a igreja é para evangelizar. Efésios capítulo 4. Só para lembrar aqui uma coisa aqui para você. Talvez você nunca tenha notado isso. Efésios capítulo 4.
falando de quando Jesus ascendeu aos céus, o apóstolo Paulo diz aqui no verso 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está falando de uns porque nem todo mundo vai ser chamado a esse chamado ministerial. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser apóstolo. Mas o que sobra para a gente? Tem outras listas, gente. Tem lista de 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14. Tem um montão de outra coisa que a gente pode fazer. Ele está falando de uma maneira específica, mas presta atenção. É o pastor que tem que fazer. É o evangelista que tem que fazer. Presta atenção no que está dizendo aqui. Ele deu esses dons para a igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu, olha para cá, do seu serviço. Para que deu o evangelista? Deus deu o evangelista para a igreja. Para ele evangelizar lá fora? Também. Isso arde no coração do evangelista. Mas parte do trabalho do evangelista é estar dentro da igreja para treinar você para evangelizar. Parte do trabalho do pastor é treinar você a saber cuidar de outras pessoas. Parte do trabalho do profeta é estar aqui dentro da igreja, profetizando, ensinando você a profetizar, a ser boca de Deus para as outras pessoas. É o aperfeiçoamento, o amadurecimento da igreja para que a gente possa servir a Deus. Então, aqui em Efésios capítulo 4, Deus está chamando a igreja para trabalhar, a igreja para agir. Por que muitas vezes a gente não faz? Porque a gente acha que o pastor, o apóstolo, o profeta é que tem que fazer. O que tem nos impedido, gente? E a outra pergunta: o que deve nos incentivar então? Eu já falei para você que você tem poder, você tem autoridade, Jesus já deixou. Mas eu quero te dar mais algumas razões. Número 1 é que nós temos um exemplo. Olha só, David Livingstone, ele diz o seguinte, foi um missionário. Ele diz: Deus tinha um único filho e decidiu fazer dele um missionário. Deus deu o seu único filho, o seu amado filho. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu filho, porque Ele sabia que quando Jesus entregasse a sua vida por mim e por você, Ele teria muito mais filhos. Então nós temos um exemplo. Eu peguei isso aqui na internet, transformei em imagem aqui, só para falar um pouquinho, para mostrar para vocês a carreira missionária de Jesus. Olha, Cristo foi missionário nacional na casa de Lázaro. Cristo foi missionário internacional quando os gregos foram procurá-lo. Cristo foi missionário urbano quando ensinou em Samaria. Cristo foi missionário na escola dominical ao abrir a palavra de Deus e ensiná-la aos que estavam presentes. Cristo foi missionário entre crianças quando as pegou no colo e as abençoou. Cristo foi missionário entre os pobres quando abriu os olhos do cego que mendigava. Cristo foi missionário entre os ricos, quando abriu os olhos espirituais de Zaqueu. Na cruz, ele foi missionário entre os malfeitores. Qualquer oportunidade de Jesus, ele era missionário. Entre pobre, entre rico, entre criança, entre gente mais velha. Ele foi missionário a todos os povos. A gente vai ver isso na próxima semana. Ide, portanto, e fazer discípulo de todas as nações. O termo nações também pode ser etnias, todos os povos, todas as raças, todos os tipos de pessoas. Sejam missionários. Tudo que a gente tem que fazer é seguir o exemplo de Jesus, gente. Eu não vou falar aquilo ali para o pastor, não, porque o pastor já é pastor. Eu tenho uma palavra no meu coração para falar para o pastor. Mas não vou querer pastor. Fala, é boca de Deus, veio de Deus, tenha certeza? Fala. Não vou falar isso para o irmão, não, coisa e tal. Você sabe que é tão interessante como Deus às vezes faz as coisas. Você acha que a pessoa está ali, a pessoa tem dinheiro, Deus fala assim: dá para ela, pode dar. Pega o pix da pessoa e dá, pronto, acabou. E muitas vezes não é porque a outra está precisando receber, é porque nós estamos precisando aprender a obedecer. Mínimas coisas, gente. Ser guiado pelo Espírito Santo nas mínimas coisas. A segunda coisa, o que deve nos incentivar é que nós temos uma ordem de Cristo. Jesus disse: ide, portanto, não é sugestão. Presta atenção.
não é sugestão, é ordem. Com a ordem de Cristo vem a capacitação e o sustento que Ele dá. É uma ordem. Você lembra dos discípulos? Os discípulos, a primeira vez Jesus fala, pode ir, não leva nada não. Leva nada não. Não fala com ninguém. Porque se encontrasse com ninguém, não fala com ninguém, não trata com as saudações, porque as saudações naquele tempo, você encontrava com a pessoa, você não falava, e aí cara, tudo bom? Como é que você está? Estou indo ali rapidinho. Não, culturalmente não era assim não. E aí, tudo bom? Como vai o seu pai? Como vai o pai do seu pai? Como vai o pai do pai do pai do pai do seu pai? E aí as saudações eram longas. Jesus fala, ei, dá uma cortada, porque agora vocês estão em missão. Tem coisa na nossa vida que por um tempo a gente tem que dar uma cortada, aleluia, porque a gente está em missão. Não é que são coisas que são ruins, mas tem que dar uma podada, porque nós estamos em missão. Deus está nos chamando para essa missão, igreja, como academia da fé. A terceira coisa é que eu e você, nós temos a resposta. Nós temos o Evangelho de Cristo. Se o mundo tem perguntas, nós temos a resposta. Nós temos o Evangelho. O apóstolo Paulo fala isso. O que eu quero é completar a minha carreira. E eu fui chamado para testemunhar do Evangelho, da graça de Cristo. Vou terminar com uma frase que a Polly me mandou hoje, do livro do Bill Johnson, Quando o Céu Invade a Terra. Pega esse livro. Quando o céu invade a terra. Sabe por quê? Você lê um livro como esse, você vê as experiências, cara, te motiva. Te motiva, porque às vezes você está em casa sozinho, você está olhando para o lado, não tem milagre. Você está olhando para o outro lado, não tem cura, coisa tal. Aí você pega um livro desse e está acontecendo na igreja. Está acontecendo. Às vezes você não sabe, mas está acontecendo aqui dentro da igreja. Ei, eu não sei se foi domingo de manhã ou se foi domingo de noite que eu profetizei e eu falei assim, olha só, esse mês, ainda esse mês você vai bater a meta. Foi domingo de manhã? Eu não me lembro. Eu sei que eu dei essa palavra. Eu falei, gente, eu não sei por que Deus não fala isso todos os meses. Mas Ele falou específico. Essa semana, alguém já virou e já falou, pastor, uma causa na justiça que estava parada não sei quanto tempo. Saiu. Surpreendeu a gente, já paguei as contas do mês, já paguei as contas do outro mês, coisa e tal, papapá. Gente, vamos lá, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, a nossa segurança está nele. Crede nos vossos profetas, gente, a gente tem muito cuidado. Ah, pastor, que profecia genérica, por que não falou o nome do irmão, o CPF do irmão? Não estou aqui para falar CPF de ninguém não, gente. A gente faz na ousadia. Sabe por quê? Porque a gente aqui também treme na base. A gente aqui também treme na base. Falo, não falo. Falo, não falo. É de Deus, não é de Deus. Jesus, me confirma. Manda uma pomba. Bota uma lã, cai água na lã, cai água. Meu Deus. A gente está sendo treinado na ousadia. A gente abrir a nossa boca aí e falar. E nesse livro traz muitas experiências. Ele diz o seguinte. Ele está falando sobre as cidades, transformação de cidade. Ele fala as São Franciscos, as Amsterdãs, as Novas Orleãs e os Rios de Janeiro. E eu boto aqui, Ribeirão Preto se arrependerão. Se houver um exército de santos, cheios do Espírito Santo, caminhando por suas ruas, cuidando dos aflitos, levando o poder de Deus para as circunstâncias impossíveis. Você tem poder dentro de você para transformar o impossível é impossível. Por quê? Porque o Deus dos impossíveis está dentro de nós. Não é porque a gente tem a solução não, gente. É porque o Deus dos impossíveis. Aí você olha para essa situação. Pensa nessa semana, eu vou te convidar. Pensa nessa semana. Você olhar para uma situação na sua vida que você rotula como impossível. Pensa. Faz um negócio. Não sei se você é visual. Mas bota o nome desse negócio e escreve impossível, depois pega um outro papel e escreve possível. Tudo é possível ao que crê. E bota por cima. Porque é assim que a gente tem que ver as nossas... Não quer dizer que no momento elas vão desaparecer. Eu quero dizer, a primeira coisa que eu tenho que trazer é a palavra de Deus para aquela situação. E quando eu trouxer a palavra de Deus naquela situação, que vai estar na frente da situação impossível, sabe o que isso me diz? Que o possível é mais real do que o impossível. Enquanto o mundo está dizendo para você, impossível, impossível, impossível. Eu carrego isso há muito tempo. Não.
Isso aqui já faz parte da minha cultura. Isso aqui já faz parte do meu corpo. Isso aqui. Impossível. Para isso não tem cura. Impossível. Tem que ter um povo que vai acreditar que o impossível é possível. Porque aquele que faz o impossível acontecer habita dentro de nós. E é quando a gente crê que o impossível é possível, é que a gente estende as mãos e não importa o que esteja acontecendo. Posso orar por você? Deus só precisa de alguém disponível, Carlinhos. Só precisa de alguém que creia, para que Ele possa fazer. Ele diz: eles se arrependerão. Essa é uma promessa. Eles simplesmente esperam por aqueles que trazem a mensagem do reino. E a mensagem do reino é: existe um rei que está sentado no trono. E esse rei governa. Se a gente olhar para Apocalipse, a gente vai ver que sentado nesse trono tem uma pessoa, e desse trono saem relâmpagos, trovões. Está falando de coisas poderosas, de mensagens poderosas para a nossa vida. Sai de Deus, sai de Deus. Eu e você recebemos poder para ir. Antes da gente ir, a gente tem que entender que você tem poder. Aí você vai fazer uma faculdade, sei lá, de medicina, que é bem prática. Aí você estuda. Daqui a pouco vem alguém e fala assim: vamos fazer junto. É por isso que a gente tem evangelismo, gente. Eu não peço para fazer evangelismo com você, eu não vou não. A gente tem evangelismo, justamente não sabe fazer, vem comigo. Eu também não sei. Aquele negócio, eu sou mestre, não sou evangelista. Aí Jesus está querendo evangelizar as pessoas, estão na desculpinha. Não, vamos evangelizar. Vamos para a praça. Não é o método mais eficaz, não quero saber. Jesus faz a virgem da luz. Não é acerca de métodos, é acerca da disponibilidade. Porque o método tal e o método tal não é acerca de métodos. Métodos trazem soluções humanas. O céu traz solução sobrenatural. Então vá e faça. Nós vimos isso na semana passada. Vai e faça. Como é que eu vou amar o perdido, uma pessoa que eu não conheço? A gente viu isso semana passada. É por amor a Deus. É por amor a Deus. Primeiro, é por amor a Deus. E porque a gente ama a Deus, a gente ama os perdidos. Então a gente evangeliza. E a gente pega, a gente vai, gente, a gente compra um negocinho. Você não precisa trazer nada não, a gente compra um negocinho. Faz um negocinho, fica em casa, dobrando o negocinho, imprimindo panfleto e bota no negocinho. E faz aqui. É só chegar, abrir o seu coração para outra pessoa e fazer. O que vocês estão fazendo? A minha pergunta: o que a igreja está fazendo? Porque depois não vai poder culpar a igreja não. Minha igreja não faz. Não, a sua igreja está fazendo. Está fazendo. Vamos lá, gente. Vamos lá, pega essa experiência. Outro dia eu vi, foi muito legal. Aí você pega, eu sempre falo, né? A gente pega o Vinícius. Vinícius é evangelista, meu Deus do céu. Espirra, está falando de Jesus, aleluia. Aí trouxe a Júlia, aleluia. Não estão nem aqui. Trouxe a Júlia, muito legal. Daqui a pouco a Júlia está evangelizando. Ai, nunca fiz isso, meu Deus. Aí ela falou assim: essa Atos é maravilhosa, glória a Deus. Aí saiu correndo para evangelizar o outro. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquela mulher no poço. Eu encontrei. Quando você encontra, gente, você não vai: e aí, tudo bom? Você quer? Quando você encontra, e você está pensando no coração do reino, ela foi direto para a cidade, gente. Deus encontrou uma pessoa. Ele não foi na cidade, ele encontrou uma pessoa. Essa pessoa voltou para a cidade e trouxe um montão de gente. Deus vai fazendo isso exponencialmente, gente. Basta que a gente tenha a disponibilidade para encontrar, para estar com o coração aberto e abrir os nossos lábios. Amém, gente?